Olá, bem-vindos ao Literatura na Biblioteca. Eu sou Giovana Lima, promotora cultural em literatura do Sesc Tocantins, em nome do presidente da FEComércio em Tocantins, o senhor Itelvino Pisoni, e do diretor do Sesc Tocantins, o senhor Marco Antônio Monteiro. Desejo boas-vindas a todas e todos à programação de hoje. E hoje nós teremos um bate-papo com o tema Poesia, Teia de Afetos e Memória, com a presença das escritoras Paula Suzane e Gislene Camargos, e fazendo essa mediação desse papo literário, nós temos a jornalista Cecília Santos. A Cecília, ela é jornalista, sócia proprietária e diretora da Criativa na Cênicas Comunicação, podcaster, né, no hashtag Sofrência, produtora cultural e criadora da Confere Música e correspondente do jornal Folha de São Paulo, no Tocantins. Ela já foi editora de cultura e colunista da Rádio CBN e apresentadora do quadro Diversão e Arte da TV Anhanguera. Bem-vinda, Cecília. Obrigada, Giovana. Boa tarde para todo mundo que está assistindo a gente. Então, eu te passo agora a condução dessa tarde, né, dessa tarde literária e poética que nós teremos agora. Muito obrigada. Eu quero agradecer primeiro o convite. É um prazer sempre poder falar de literatura, ainda mais ler literatura e literatura de mulheres. E para bater esse papo, eu vou receber essas duas escritoras, poetisas maravilhosas, Paula Suzane, que é minha amiga, e a Gislene Camargo, que escreveram 2 livros lindos. Olá, maravilhosas! Olá. Todo mundo me escutando? Sim, tudo bem. Olá! Estamos longe, mas poética, iluminada, maravilhosa para todos nós. Exatamente, a gente está longe, mas super perto. Eu estou com os 2 livros de vocês aqui. Olha, vocês estão vendo que está cheio de post-it, porque fiz várias anotações enquanto eu estava lendo, e, enfim, foi uma imersão muito gostosa. Gente, então, primeiro eu quero começar falando do início, né? A gente está aqui para bater esse papo sobre poesia, então eu quero falar de poesia. Vocês escreveram 2 livros de poesia, são escritas diferentes, técnicas diferentes, mas eu percebi, à medida que eu estava lendo, que ambos os livros, eles perpassam por temáticas que são semelhantes. E por diversos momentos, durante a leitura do livro de vocês, eu vejo que vocês falam da própria escrita, como metalinguagem, né? Como falar da escrita dentro do livro de vocês. Por isso eu quero saber, eu vou começar perguntando para Paulinha, como é que foi o seu encontro com a literatura, amiga? Como é que a poesia entrou na sua vida? Então, meio que não dá para dizer o momento certo, porque a vida e a poesia, elas se misturam, né? Então, assim, eu acho que desde sempre eu estive dentro da poesia, a poesia esteve dentro da minha vida. Então, para mim, a poesia é uma questão de sobrevivência, assim, no mundo, porque é como se eu não tivesse a escolha de escrever ou não, é uma coisa que eu preciso escrever para existir, para resistir no mundo. Gislene, como que foi essa sua experiência com você? Como que a escrita começou com a poesia, veio depois? Como é que foi como é que é a sua história com a literatura? Olha, Cecília, conforme a Paula falou aí, eu não consigo me imaginar se não for entre a literatura, entre a poesia. Como se diz lá em Minas, desde que eu me entendo por gente, né? Antes mesmo da escrita, através da oralidade, através da contação de histórias, através dos causos de assombração, eu sempre me vi inserida nesse mundo imaginário de representatividade. E a poesia, para mim, ela é como respirar, né? A literatura, para mim, eu não consigo imaginar a minha vida sem a literatura. Então, escrever, para mim, além de um ato de resistência, é um ato de ressignificação, de reinvenção, de sobrevivência, né? E eu costumo dizer que eu não consigo, em hipótese alguma, me imaginar sem a literatura, especialmente a poesia.
Gente, e eu falei um pouquinho sobre as temáticas, né, dos livros de vocês, e agora eu quero falar um pouquinho especificamente disso, né, dos temas que a gente vê dentro do que vocês escrevem. O livro da Gislane, ele já tem o título, né, Amor em Quarentena, e muito do que a gente lê aqui é exatamente isso, é amor, né? Vários e vários poemas a gente navega por diferentes palavras que falam do amor. A Paulinha, né, escreveu um livro lindo, chorei diversas vezes lendo, não sei se é porque eu te conheço, mas eu dei umas choradinhas. E é um livro que eu achei muito bonito e mistura poesia e memória, né? Eu achei muito sensível nesse sentido. E aí eu quero falar assim, né? Eu encontrei, eu falei no início, temas semelhantes na poesia de vocês, apesar de serem técnicas diferentes. Vocês falam de maternidade, falam de amor, falam de morte, de recomeço, né? E eu quero começar falando disso, já que a gente está falando do tema dessa live, que é poesia, afetos e memórias. O que permeia essa poesia de vocês? Gislane, eu acho que o seu, eu tenho uma dica, eu acho que o amor é uma dessas coisas. Porque eu acho que o amor, né? Quando eu falo de amor, eu falo do amor dessa forma mais ampla, mais geral. Eu acho que o amor é o que nos faz, né, a cada dia levantar da cama, respirar, quer seja o amor pela família, o amor pelo outro, o amor pela poesia, o amor pelo filho, o amor que se refaz. No caso, eu perdi um filho, né, um filho meu faleceu, então, quer dizer, eu falo desse parto às avessas. Então, eu acho que a literatura... não tem como também a gente escrever se não for permeado pela memória, pela subjetividade, né? Eu não posso escrever algo que eu não tenha vivido, nem que seja no mundo da imaginação, apenas no jogo das palavras, né? Porque a poesia, especificamente, ela tem esse sentido da subversão, da transgressão, da resistência, né? Da denúncia, mas a denúncia que anuncia, a denúncia que anuncia. E eu acho que é nesse sentido que eu tento, né, o tempo todo, me ressignificar, reinventar. E o amor, para mim, eu não consigo imaginar a vida sem o amor, né? O amor pela escrita, o amor pelo filho, o amor pelo namorado, o amor pelos pais, o amor pelo que você faz, né? Então, o amor, a fé, a esperança, embora a gente saiba que nós somos um espaço em crise como seres humanos, o tempo todo. Então, por exemplo, o meu filho que faleceu, ele tinha problemas psiquiátricos, né? Então, nós vivemos um caminho bem sofrido, bem tortuoso durante aí uns 15 anos. E então, para eu conseguir sobreviver, para eu conseguir lidar com isso, né? Inclusive, no meu doutorado, eu pesquisei memórias de professores, e teve uma das minhas participantes que também usou da literatura para sobreviver diante de uma depressão, diante de uma amnésia pós-parto. Então, a gente sempre vê, né, essa coisa da palavra, da escrita, da literatura como terapêutica, como tem a biblioterapia, né? Então, o texto literário, tanto para quem escreve quanto para quem escreve, lê, ele o tempo todo nos faz nos reconhecer como seres humanos e, como tais, espaços constantemente em crise, né? A Petit, por exemplo, ela pesquisa a literatura de crise, quer seja a crise sociopolítica, quer seja fatores naturais, quer seja nós, como seres humanos, na perca do amado, na perca de um filho, na ressignificação. Então, nós somos isso o tempo todo, essa coisa paradoxal, essa coisa visceral. E eu penso que é o amor que vai conseguindo fazer com que a gente vai se reinventando e vai tentando tecer, né, os nossos caminhos a partir do que a gente é e do que a gente quer ser lá na frente, né? Eu penso que é por aí, é essa tentativa de ser, é essa tentativa de ver significado, de ver sentidos naquilo que a gente é, no que a vida é, né? É por aí, essa tentativa de compreender, de decifrar, né, a nós mesmos, ao outro, ao mundo, mas sempre na interrogação, sempre no devir.
Eu acho uma delícia isso, assim, a escrita como terapia e para o leitor também, né? E é mais do que nunca, eu acho que quando a gente começa a ler, e eu como leitora, eu não tem nada melhor do que sair do seu mundo para entrar no mundo daquele escritor. E, com certeza, a literatura proporciona isso para a gente. Eu escrevo, eu vou colocar uma aspas aqui, muito grande, porque eu nunca publiquei nada, mas eu também sei como é que é esse sentimento de utilizar a escrita como terapia mesmo, como um momento de você desabafar. E a Paulinha faz isso o tempo inteiro no livro dela, né, Paula? O seu livro é um grande desabafo, né? Eu quero saber para você, a Gislene partilhou para a gente essa história toda, e eu vejo o seu livro também muito pessoal. Quais são as teias e os afetos que permeiam a sua poesia? Então, para mim, é o caos, assim, que eu posso dizer que eu sou um caos. E a escrita, para mim, é como se fosse uma explicação, eu tentando explicar o caos que eu sou. E todos os poemas que tem dentro, os poemas e textos que tem dentro do livro, eles são, de certa forma, declarações de amor a pessoas que viveram na minha vida e que, de alguma forma, vivenciou o amor comigo. E para mim, a questão do afeto com as pessoas, do amor, sempre foi problemático, sempre foi um caos. E a poesia, para mim, foi uma forma de escrever como se me explicasse para as pessoas o caos que tem dentro de mim e explicar, como se fosse um pedido de desculpa e um pedido assim, de falar assim, olha, eu sou assim, caótica, mas é assim a minha forma de amar. E quando a ideia do livro surgiu, eu pensei muito, você falou sobre doenças mentais, eu pensei muito porque eu tenho transtorno bipolar, e eu pensei muito em passar nesse livro o sentimento de uma pessoa que tem transtorno bipolar. Então, para mim, esse livro, ele é como se fosse o meu segredo, sabe? Porque, assim, não é todo mundo que eu falo que eu tenho esse livro, que eu escrevi o livro, porque é como se estivesse entrando dentro de mim, entendeu? É como se eu estivesse contando os meus segredos para as pessoas. E por exemplo, você falou que chorou lendo o livro, eu não queria ler o livro quando ele foi publicado, mas quando eu li, eu não li todo porque eu não dei conta, porque eu chorei muito, porque tem muita verdade. Cada palavra que tem ali, eu sentia que aquela palavra ali totalmente em mim, assim, tudo foi doído, entendeu? Então, e para mim o amor é uma coisa doída, é uma coisa difícil. Eu não sei lidar com o amor, né? Eu ainda estou nessa busca de entender o que é o amor. E para mim, o amor tem muito a ver com caos. Então, juntou isso e deu poesia, entendeu? Mas você fala que não sabe lidar, mas eu acho que é muito isso, assim, as suas palavras e as suas poesias, elas são, muito amor, é muito, muito amor, então, muito intenso, não consegue verbalizar, mas quando você escreve e a gente lê, é muito claro o que você está sentindo. Sim, tipo, por exemplo, tem um poema que eu não vou recordar agora como ele é decorado, mas que ele fala, assim, que para as pessoas, os momentos que eu tive com elas, as pequenas coisas, elas podem ter passado, tipo assim, esquecido e tudo mais, mas para mim, tudo que aconteceu na minha vida, todos os meus amores, eles permanecem, entendeu? É como se tudo fosse muito eterno para mim. É isso. Tem uma pergunta da Luana que eu acho que encaixa muito com isso, né? Ela está perguntando aqui como as palavras podem ajudar a gente a acessar esses sentimentos guardados, que às vezes é necessário a gente expor, né? A Gislene falou um pouco sobre isso, assim, que é como uma terapia mesmo, né, Gislene? Olha, inclusive, Paula, me deu uma vontade grande de adquirir seu livro, tá? Quando eu pesquisei memórias, porque
não tem como você escrever memórias, né? Eu pesquisei memórias, então quando você vai pesquisar memórias, você faz uma vida profunda em você mesma. E eu me lembro que eu falava com a minha orientadora do doutorado, eu chorava, era muito choro, porque ali você revive tudo aquilo que conforme a Paula falou, nós somos seres caóticos. Essa aparente organização, essa aparente tudo certinho, não tem nada disso. Por dentro nós somos fervilhantes, tudo ao mesmo tempo, né? Intensidades, né? Então eu acho que a escrita ela funciona como uma tentativa da gente organizar esse caos, né? Essa coisa caótica, essa coisa paradoxal, visceral que somos nós. E a memória, né? Quando a gente volta à memória, né? O Santo Agostinho ele fala tão bem dessa coisa da memória, que você pode se lembrar de algo triste, que foi triste no passado, e hoje você pode se lembrar sorrindo. E você pode se lembrar chorando de algo que foi muito feliz. Então, a memória é esse tempo atemporal, que mistura ao mesmo tempo presente, passado e futuro num só tempo. Né? Então, revisitar as memórias, memória é a maior ficção que tem, né? A memória é mimese, a memória não tem nada de verdadeiro, a memória é o que você lembra, o que você inventa, o que você imaginou, o que você quer dar sentido, né? Então, essa coisa maravilhosa que nos permite, né? Pode falar. Inclusive, em algumas poesias, por exemplo... são memórias que eu tive com algumas pessoas e que, para mim, foi uma história, tipo assim, que significou uma coisa. Só que, por exemplo, eu mostrando a poesia para a pessoa que viveu a história comigo, ela falou assim, nossa, mas não tem nada a ver, mas é porque, para mim, o que você comentou, é que a memória é uma coisa falsa, né? Você cria aquilo que sua cabeça, com suas vivências, junta e tudo. Então, muitas das poesias eu senti, vivi, mas não quer dizer que é real, entendeu? Tem isso também. Tipo assim, eu vivi tudo aquilo, senti tudo isso, morri, mas não é real, não existe de fato, não. Entendeu? E ainda mais quando ela vai pro papel, né? Tem uma poesia que eu escrevi para um motorista de ônibus, que eu entrei no ônibus, eu olhei para ele e ele me inspirou ele me fez sentir várias coisas, e eu escrevi baseado nos sentimentos que ele me causou, mas assim, ele não foi responsável por aquilo, eu que fui responsável por criar aquele laço momentâneo ali, aquela memória, aquele laço afetivo com uma pessoa que nem existe, assim, na minha vida real. Mas, gente, na verdade, nem nós, nem o outro existimos de forma real, né? Cada um percebe o outro e percebe a si mesmo de uma forma, né? Que às vezes o outro, aquilo que para a gente foi muito importante, que a gente inventou e lembrou, o outro já lembra e inventou foi outras coisas, né? Mas eu acho que quando a história, a memória, o que aconteceu vira poesia e já toma uma proporção muito diferente. E às vezes, se é mais ou menos intenso, não sei, mas geralmente fica mais bonito na palavra, né? Do que às vezes aconteceu. Gente, o livro da gente... Tem uma frase, Paula. Tem uma frase acho que é do Manuel de Barros, que ele fala assim, tudo aquilo que não existe é mais bonito. E ele fala assim, tudo o que eu invento é que é verdadeiro. O que eu invento é que é verdadeiro. Isso. Também ele fala isso, né? Muito interessante. Porque, na realidade, é por aí mesmo. Por exemplo, Pode falar, Gislene. Pode concluir. Por exemplo, quando eu estou com mais 6 livros, né, que estão no Prelo. Inclusive, tem um que eu escrevi em parceria com uma escritora portuguesa, que a gente não se conhece pessoalmente, ela participou da minha banca de doutorado, e depois eu tenho mania de escrever e de postar nas redes. Aí, para cada verso que eu escrevi, ela escreveu outro. E eu brinquei com ela, vamos escrever um livro juntas? Vamos. E o livro está pronto, né? É a Wanda, uma escritora portuguesa. Olha só para você ver. Em tempos de pandemia, né? A gente nunca se encontrou pessoalmente. Hoje nós somos amigas e irmãs e vamos lançar um livro agora,
Quer dizer, em cima das memórias dela, eu ia escrevendo as minhas. Em cima das minhas, ela ia escrevendo. Esse livro que é Mares, Outras Caravelas. E quando a gente escreve, e a gente revisita, eu não gosto muito de ficar relendo o que eu escrevi, né? Mas quando assim, a gente anima, né, Paula, a dar uma olhada, aí aquele poema que eu falo assim, nossa, aquele foi para aquela pessoa, nossa, esse aqui eu estava vivendo isso. Eu sei a minha vida todinha através da poesia. O que eu estava sentindo, quem eu estava amando, se eu estava sofrendo, se eu estava chorando. Então, quer dizer, é a memória que se faz na poesia. Gente, e eu fiz uma pergunta aqui, e a gente recebeu a mesma pergunta aqui no chat, que é a respeito, vocês estão falando desse processo, Gislene está falando que agora está escrevendo um livro à distância. Agora a gente está fazendo tudo à distância, né? Mas agora a gente está fazendo à distância de formas que a gente não imaginava que poderia fazer, né? Porque antes a gente achava que, não, precisa encontrar, precisa estar junto, e agora, de repente, abriu-se a nossa cabeça para um mundo de possibilidade, né? Então, agora você está me contando que está escrevendo esse livro com eu acho que ela, inclusive, escreveu a apresentação do seu livro, é a mesma? Foi ela. Ela que assinou, isso. Essa escritora, pois é. A gente não havia escrito ainda o livro, E aí eu quero saber de vocês como é que é esse processo de criação, assim, eu acredito que vocês vão ter experiências bem diferentes para compartilhar. Eram poemas que vocês já tinham? Quando o livro vocês decidiram lançar, vocês escreveram algumas coisas para aquilo? A Paula, eu sei que é um livro lançado pelo Promic, então quero saber quanto de parte desse material vocês já tinham e o que vocês, de repente, criaram para aquilo, e como que é o processo de criação de vocês mesmo, assim, é o que vem ali, anoto do celular, anoto do papelzinho, e depois, Gislene falou que não gosta de ficar corrigindo, eu também sou dessas escritoras que não gosto de ficar corrigindo, porque senão eu fico eternamente revisando e não concluo. Então, eu quero saber, Gislene, como é que foi esse processo do seu livro, e como que é o seu processo enquanto escritora? Olha, desde que eu me entendo por gente, eu adoro escrever, né, mas eu não sistematizava, escrevia de cabeça, né? Vinha aquelas coisas, eu ficava ali, mas eu não sistematizava. Aí, quando eu terminei o doutorado, eu falei assim, agora eu vou escrever o meu primeiro livro de poesias. Aí, quando eu comecei a escrever, é como se eu tivesse estado grávida durante a vida inteira de poesia, e, de repente, né, aquilo foi saindo, aquilo foi criando forma. Por exemplo, no meu primeiro livro, que foi Rosas e Jabuticabas, e não tem essa coisa linear, não. Por exemplo, o livro Amor em Quarentena tem poemas que é de agora, dessa época, mas tem poemas que são de muito tempo atrás. Então, o meu processo de escrita, ele é caótico, ele é assim, às vezes é a partir de uma imagem, às vezes é a partir de uma palavra, às vezes é a partir de uma paisagem, às vezes é a partir de alguma coisa que eu gostaria de ter vivido. Então, quer dizer, eu gosto muito de caminhar pela manhã, que é o horário que eu mais, assim, me sinto bem e gosto, e lá aparece, às vezes, uma metáfora primeiro, a partir de uma metáfora, de um aforismo, ali eu começo, e por mais paradoxal que seja, o meu filho, há muitos anos atrás, fez o Face para mim, e como eu sou professora também, aí eu não entendia nada, ele falou assim, mãe, seu mural tá vazio, bora publicar. Aí eu comecei a publicar poemas de autores outros, né, os reconhecidos nacional e internacionalmente, para usar de forma pedagógica com meus estudantes, né? Eu já fui professora do 5º ano até pós-graduação. Então, aí, de repente, eu comecei timidamente a escrever algumas coisas minhas, né? E foi a partir das redes sociais que eu comecei a escrever. E hoje, muito difícil eu uso papel. Sempre eu escrevo. Eu tenho um grupo que é só eu, né? Que sou eu. E eu escrevo lá, escrevo todas nós. Todas nós temos esse grupo no celular. Eu também tenho então, assim, várias coisas. Do nada, assim, ó, vem uma palavra, e aí aquela palavra vai puxando e escrevo. Teve épocas, por exemplo, assim, que depois que eu me desobriguei de artigo científico, de tese, de dissertação, que eu pude dedicar à literatura intensamente. Então, foi um período, assim, muito produtivo, em termos de... Tinha dia que eu escrevia 4, 5 poemas, né?
E aí eu tive, nesse ano, a pandemia, né, esse tempo difícil que nos causou tanto sofrimento, mas possibilitou também que muitos de nós pudessem voltarmos mais para nós mesmos, para realizar aqueles sonhos que estavam guardados na gaveta. E assim foi, eu aproveitei esse tempo para escrever, para organizar, e tá aí, estou com 8 livros organizados, né, e não pretendo parar por aí, não. E eu gosto tanto de escrever e de contar história, de ouvir história, que eu não consigo imaginar a minha vida longe disso ou sem ter isso todos os dias, né? Eu penso que a contação de histórias, o ouvir histórias, né? Que é no livro, o que é? Nós somos feitas de histórias, nada além disso, né? Então, isso possibilita outra coisa muito importante, nós estamos precisando muito treinar isso, né? Muito viver isso, que é a alteridade, né? É você se colocar no lugar do outro, né? E a literatura, ela nos possibilita isso. Você conhece outras pessoas, outras culturas, outros mundos, outras formas de pensar, outras formas de ser e estar no mundo, e isso nos torna seres humanos mais maleáveis, com mais compaixão, com mais empatia, com aquele olhar, né, de acolher, de entender o outro, a humanidade do outro, né? Então, eu acho que o papel da literatura, especialmente, embora ela não tenha que ter papel nenhum, né? Embora ela se desobrigue disso, mas como ela fala dos sentimentos que são humanos, que todos nós sentimos, então é através da literatura, todas as vezes, perdas, que eu me deparei com aquelas situações de ruptura, de dor, é a literatura que me traz esse reconstruir, esse recomeçar, esse falar, poxa, nós somos seres humanos, é assim, e todo mundo sente isso, vamos, né? Então, eu acho que essa tentativa de ressuscitar, de reviver e de continuar. Paula, tá aí? Sim. Então, o meu processo, eu sempre escrevi, desde a adolescência. Na verdade, eu lembro de quando eu era criança, de eu escrever uma poesia e ler para minha mãe chorar, porque tocou ela de alguma forma, mas assim, sempre escrevi. E o Ciro, que ilustrou o livro, que o Ciro... e aí o Sereca, ele sempre lia as minhas poesias, tipo, que eu postava esporadicamente nas redes sociais. E aí ele sempre foi meu maior incentivador, assim, eu digo que ele é meu maior fã. Porque, assim, ele foi, acho que a única pessoa, assim, que pegou e falou assim, Paulo, sempre me mandava editais de livro, sempre falava para eu expor as minhas poesias, e aconteceu de eu ganhar o edital, né? E aí, quando eu ganhei o edital, ele foi... Foi. A internet falhou aqui para vocês também? Falhou. A Paula? Tá falhando também, não né? estou ouvindo. Vamos tentar entrar em contato com ela. A Paula está falando do Ciro, gente. O Ciro é um ilustrador e quadrinista aqui do Tocantins, e ele ficou responsável por fazer a ilustração do livro dela. Vocês não vão ver aqui, porque está com muito sol, mas são ilustrações lindas, assim, muita coisa bonita, que eu fiquei também emocionada. Eu já trabalhei com o Ciro, ele é um artista ótimo, e eu quero dizer que vocês duas estão de parabéns, porque o livro da Gislene também está muito bonito. Essa capa linda, olha, é super à parte, assim, essa coisa da ilustração. Tem várias ilustrações, desenhos no meio do livro, ele é todo colorido. Vocês estão de parabéns com esse trabalho que vocês fizeram, que eu acho que é isso, né? A gente está falando de poesia, mas o desenho é tudo arte, né? E eu acho que casa muito. As ilustrações do Ciro, dentro do livro da Paula, fazem todo sentido.
Eu achei que foi uma dupla bem criativa, deu muito certo. Inclusive, eu gostaria de mencionar, né, o designer que fez a ilustração do nosso livro, que é o Tácito, que é um artista maravilhoso, e ele que ilustra todos os meus livros, né, o Rosas de Jabuticabas também, o Dançando com a Menô, que está faltando só umas 3 ilustrações, viu, Tácito? Ó, eu não, desde que eu comecei a publicar, eu sempre... Foi bom agora conhecer o Ciro também, né, que eu não conhecia, porque é uma parceria, né? Porque, como você falou, a ilustração ela é uma outra forma de arte e que ali faz uma intertextualidade ali, né? E são complementares, né? Tácito, ó, com certeza. Muito obrigada. Tá de parabéns, viu? Os dois. Gislene, e a gente recebeu uma pergunta aqui no chat, eu vou ler porque essa pergunta é direcionada a você. A Paulinha está tentando reconectar e a gente vai batendo um papo. A Luana perguntou, ela está fazendo mestrado e ela perguntou assim, recentemente uma professora falou sobre aplicar poesia na dissertação. A gente pensa a dissertação como uma coisa super técnica, né? Uma linguagem técnica, uma forma de escrita muito técnica. E ela está perguntando se você conseguiu inserir de alguma forma poesia em seus artigos científicos e se você conseguiu, como você fez isso? Olha, graças a Deus e a minha orientadora, Luísa Silva, maravilhosa, semioticista. No mestrado, não. No mestrado foi assim, né, algo mais de acordo com os padrões mais rígidos, né? Mas mesmo assim, como o nosso mestrado e doutorado é na perspectiva interdisciplinar, então é uma coisa um pouco mais possível. Agora, no doutorado, eu trabalhei em memórias e a minha orientadora maravilhosa, Luísa, um beijo, ela permitiu, né, que eu trançasse, que eu entrelaçasse memórias participantes, as minhas memórias e, lógico, a poesia. Então, a minha tese ela foi meio fora dos padrões tecnicistas, né, newtonianos, cartesianos, ela foi algo assim, bem poético, porque, por se tratar de memórias, houve essa possibilidade. E a possibilidade, quem permite ou não, é nosso orientador, né, o orientador. Porque, a depender do orientador ou da orientadora, desse diálogo, né, da possibilidade, fica um trabalho muito bonito, né, porque ele fica um trabalho em que a subjetividade, né, porque não tem como você falar, mesmo sendo trabalhos científicos, não tem como você deixar de lado a subjetividade. Ainda mais hoje, século XXI, paradigma emergente, sistêmico, holístico, o ser humano como um todo, esse contato sustentável com a natureza, essas relações harmoniosas entre o cognitivo, o emocional, o espiritual. Então, há essa maior proximidade de uma escrita mais leve, não leve no sentido superficial, mas leve no sentido poético, de poder tocar a subjetividade não só de quem escreve, mas também de quem lê, né? Por exemplo, a Wanda, que participou da minha banca de doutorado como membro externo, ela ficou muito tocada, ela chorou quando ela leu a minha tese. Por quê? Porque ali estavam minhas memórias, estavam as memórias dos meus participantes, estava a poesia. E ela, lá do outro lado do Atlântico, se sentiu tocada por nossas histórias, porque roçou a história dela também, né? Então, aí você tem que ver aí o diálogo aí com o seu orientador ou orientadora, Luana, tá bom? Beijo. Aí, Luana, ó, não perde a chance, então, de tentar escrever uma poesia no meio da sua tese. Paula, tá por aí? Voltou? Deu tudo certo? Voltei, desculpa aí. Gente, acontece. A tecnologia, ela funciona até que ela falha. Aí ela deixa a gente na mão, né? Eu estava falando do meu processo humana, né? Eu estava falando do meu processo de criação do livro, né? E aí, depois que aconteceu de eu ter a oportunidade de publicar, aí o Ciro foi o meu, sim, o responsável, porque ele ficou no meu pé para eu escrever, porque eu sempre tive medo de me expor.
Na verdade, ainda tem esse grande medo de, nossa, quando alguém fala assim, eu quero ler seu livro, tipo, dá um medo por dentro tão grande, sabe? Porque é como se eu estivesse convidando a pessoa para entrar dentro da minha cabeça, e isso não é confortável, né? Não é qualquer pessoa que você deixa entrar dentro de você. Então, aí pelos incentivos do Ciro, o Ciro ilustrou o livro, né? É um livro que tem ilustração e poesia. E um pouco das poesias eu já tinha escrito, na verdade a maioria eu já tinha escrito, fiz só uma seleção, não teve nenhuma edição. Então, assim, no livro dá para ver várias fases que eu passo. Não sei se dá para perceber isso. Tem umas coisas mais pessimistas, umas coisas mais otimistas, umas coisas que eu levo mais para o lado positivo. Mas o meu processo de criação é sempre involuntário, é sempre assim. Às vezes alguma coisa me toca e eu escrevo uma poesia na minha cabeça e aí passo isso para o papel. E eu gosto muito de papel. Eu gosto de ter cadernos, vários cadernos. Eu gosto de escrever, entendeu? Eu não consigo escrever, tipo, no computador, assim, tipo, eu vou sentar e escrever uma poesia. Eu acho que não é o meu método. O meu método é mais, assim, o papel e a caneta a minha poesia, ela é uma poesia que é como se eu estivesse só falando, conversando com a pessoa. Tipo, não tem uma métrica, não tem uma regra. Acho que a minha regra é, tipo, escrever ao máximo aquilo fiel ao que eu estou sentindo. Eu acho que é muita ação e reação a escrita, né? Vem uma coisa e a gente precisa escrever. Eu também sou dos caderninhos, gente. Eu também tenho vários caderninhos, gosto muito dos caderninhos. E a Paula falou do Ciro, a Giovana está falando aqui, gente, que além de artista visual, porque tem muita gente que escuta a live e não assiste, por isso que eu gosto de ficar lendo os comentários. Tem gente que só deixa no fone e continua trabalhando. E o Ciro, além de artista visual, é escritor, também é organizador de livros, e vai ter uma oficina com ele agora em julho, desenho para quem não sabe desenhar. Então, as inscrições estão abertas, já fica aí o recado. Ele é um poeta também. Grande poeta. Igual a Giovana falou, é um talento. Eu já trabalhei com o Ciro, tive o prazer de trabalhar com o Ciro, eu sei como é que é. Gislene falou da questão da quarentena. Eu acho que a gente vai dividir o mundo, a gente que viveu essa época antes e depois desse momento, assim, acho que a vida da gente mudou muito em todos os sentidos, né? Todo mundo foi tocado de alguma forma. Pessoas perderam outras, perderam emprego, enfim, a vida mudou muito. E eu quero saber de vocês, assim, o livro da Gislene, ele é um livro que perpassa a pandemia. Eu não sei também se esses poemas foram, alguns eu sei que foram escritos, ela fala especificamente desse momento, né? Mas e vocês tiveram obras que foram lançadas nesse período, né? Paulinha também, o livro dela veio nesse período. Eu quero saber como que esse momento, esse período de pandemia tem impactado vocês enquanto escritoras, assim. A gente está muito sozinha, né? Estamos isoladas, quer que a gente queira ou não, tanto por a gente precisar ficar agora no momento, quanto a gente saber que não tem outra saída. E eu quero saber da Paulinha, assim, como é que tem sido para você esse momento de escrita? Você tem produzido mais? Como é que a poesia tem surgido nessas horas de pandemia e nesse ano que a gente já completou? Então, uma parte da minha poesia eu escrevi durante a quarentena, durante a pandemia. E depois que eu terminei, eu senti como se eu tivesse me exposto tanto que eu falei assim, cara, eu não vou mais escrever. E aí, só que aconteceu desses momentos de solidão, de você estar longe dos amigos, de você não poder abraçar as pessoas como você quer, de você não ter contato físico. Isso gerou em mim vários sentimentos, e esses sentimentos, assim, alguns desses sentimentos eu comecei a expor em algumas poesias que eu
que eu tenho escrito, que eu voltei a escrever, né? Então, assim, eu tenho escrito, não diariamente, mas, assim, frequentemente, e eu acho que boa parte do sentimento que me incentiva a escrever tem a ver, assim, com a pandemia, com o isolamento, com esse novo mundo, né? Porque é como se a gente tivesse que se reinventar mesmo, assim, se reformular e entender que o mundo mudou e que as pessoas mudou e assim mudaram e a gente e viver com a incerteza de como que vai ser depois, ou se vai ter o depois também, né? Será que a gente não vai viver assim para sempre? Não, gente. Não, pelo amor de Deus. Tipo, eu acho que nunca vai, as coisas nunca vão voltar como eram antes, entendeu? Eu também então, acho. Assim, eu acho que vocês só têm um bom material, vocês têm um bom material aí de escrita, eu acho. Então nada vai ser como era antes, então isso já é um grande assunto para um livro de poesia, um novo livro de poesia. O segundo da Paula e o nono aí da Gislene. Gislene, com você, como é que foi? Olha, esse tempo de pandemia, ele me permitiu realmente essa maior introspecção, essa maior tempo com a gente mesma, e essa questão de também, eu sempre tento enunciar, né, após esse tempo, que o tempo eu acho que não vai voltar a ser como antes, porque como era antes não era bom também. Os filósofos franceses já nos alertavam, né? O nosso mundo ele estava de uma forma, uma correria, pais não viam os filhos, as pessoas nem se encontravam, quer dizer, embora hoje, né, a gente se veja distanciado das pessoas, mas as famílias, os grupos familiares, por exemplo, eu moro num condomínio e eu achei uma coisa muito interessante no início, ver os pais brincando com os filhos aqui fora. Ver os pais, quando eu falo pais, eu estou falando só dos pais mesmos. Os pais brincando com os filhos, os pais conversando um pai com o outro, trocando ideias sobre os filhos, as mães, os pais cozinhando, então, ou cozinhando no dia a dia, né, porque estavam de home office. Então, eu acho que houve, assim, a casa deixou de ser o dormitório, né, que é que as pessoas iam, trabalhavam, as crianças iam para as escolas e se encontravam à noite para dormir. Então, houve essa reinvenção do espaço da casa, do espaço íntimo, porque houve uma maior aproximação entre aqueles que podiam conviver, né? Pais, filhos, famílias ali, embora a gente saiba que tem havido também aumento de violência, de agressão, de muitos casos, mas houve também uma maior aproximação entre as pessoas do mesmo núcleo familiar, né? E, para mim, como escritora, conforme vocês falaram, esse tempo de caótico, esse tempo de dúvidas, de incertezas, mas, na verdade, sempre foi dúvida e incerteza. A falsa segurança e a falsa ideia de que a gente tinha algum controle de tudo era só na nossa cabeça, especialmente de algumas pessoas. É igual o Morin sempre falou, o mundo é caótico, o mundo é eventualidade, é fatalidade, é imprevisto, né? Nós não temos o controle de nada, nós não tínhamos o controle de nada antes, e continuamos não tendo agora, e vamos continuar não tendo depois, né? Porque a vida é paradoxal, a vida é uma coisa que, de repente, acontece uma coisa que vira tudo para o outro rumo. Então, eu acho que tem o lado positivo também, né, apesar de tanta morte, de tanta dor, de tanto sofrimento, porque representa um espaço, um momento de ressignificação da vida, das relações familiares, das relações amorosas, na utopia. Nós temos que pensar no novo modelo societário. Não há como imaginar esse mundo continuar de jeito, né? Há que se pensar em relações mais amorosas, há que se pensar em relações mais sustentáveis com a natureza, há de pensar em construir laços de tolerância, de amor, não falo nem tolerância, de amor com o outro. Há que se repensar, tanta discriminação, tanto ódio,
classificação, tanta regra, tanto... Não! Ontem eu até fiz um poema, que eu tenho um filho gay, homem, casado com outro homem, uma relação maravilhosa, coisa mais linda do mundo. Então eu fiz um poema para eles ontem, para o Geraldo Júnior, meu filho, e o Vini, parente. O Júnior é jornalista, meus 2 filhos são jornalistas. É o Geraldo Júnior e a Daniela. Não fazia ideia. Conheço o Geraldo eu e também. o Vini. Palmas, ó! Pois é. O ovinho. Pois é, então, eu em Minas, a gente tem muita mania, eu uso muito, não nesse livro, mas eu uso muito coisas de Minas, aquele regionalismo, né? Lá tem muito falar assim, fulano da moda do outro, né? Quer dizer, conforme o outro, de acordo com as normas do outro. Então, eu fiz um poema assim, que ninguém é obrigado a ser de acordo com a norma do outro. Nós somos únicos, né? Nós temos o direito de sermos exatamente como somos. E temos o direito de sermos respeitados, né? Se não formos amados, pelo menos respeitados. Nas nossas particularidades, nas nossas idiosincrasias, nas nossas loucuras, né? Porque não pode imaginar esse mundo quadrado, esse mundo cheio de normas que os homens inventam e terceirizam para Deus. Deus, gente, o todo poeta, ele é amor, né? Ele não tem nada dessa discriminação, dessa recriminação. Então, eu acho que, a partir da literatura que permite, né, a multirracialidade, essas outras, esses sentidos que são flexíveis, em parceria com o leitor, que são construídos, eu acho que isso permite, sim, a construção de pessoas, de um mundo mais solidário, de um mundo mais igualitário, de um mundo mais cidadão, de um mundo em que a gente aceite o outro, por ele ser do jeito que ele é, né? Nós não estamos aqui para julgar ninguém, para julgar nada, nós estamos aqui para amar. Gente, eu só espero que depois dessa pandemia a gente realmente venha, como a Gislene falou, com mudanças aí políticas e sociais profundas e, enfim, que bons. Eu acho que a literatura com certeza vai refletir todo esse momento que a gente viveu, eu tenho certeza. Os escritores e a literatura, ela tem esse papel importantíssimo, né, de fazer essa reflexão em cima do momento. Então, eu acredito que daqui a um tempo a gente vai ler boas produções, quem sabe não de vocês também, né, sobre esse momento tão difícil que a gente está vivendo, né? E outra coisa que eu quero saber de vocês é o seguinte: a Paula falou a respeito do livro dela, essa coisa do tipo, eu tinha dificuldade de falar que eu tinha escrito o livro, falar para as pessoas lerem, porque era como se eu estivesse convidando as pessoas para entrar na minha cabeça. E é uma coisa engraçada, assim, porque eu que conheço ela, vejo ela no livro, mas eu, durante vários momentos que eu li, isso aconteceu com os 2 livros, a gente se identifica com aquele poema, a gente se identifica com aquele versinho, né? Por mais que você conheça a pessoa, quando você está lendo, há uma identificação, né? E é uma coisa que a gente vê como um processo mesmo que acontece com todo escritor, né? A partir do momento que esse livro vai para o mundo, é como se você pariu um filho, ele não é mais seu, né? E aí as pessoas já começam a ter um significado diferente. Às vezes a pessoa lê uma poesia e interpreta de uma maneira diferente, entende de uma maneira diferente, né? Porque, afinal de contas, é uma coisa super abstrata. Por mais que seja, sei lá, uma poesia bem direta, é abstrato. Então, o significado ele vai para o mundo, né? E eu quero saber disso, assim, como que vocês receberam esse feedback dos leitores? Gislene, eu quero começar com você. Como que você recebeu esse feedback dos leitores? Teve algum poema que alguém escreveu e falou, cara, que esse poema é minha cara, é sobre mim? Como é que foi esse processo? Nossa senhora, muito, né? Porque assim, eu uso muito assim, eu declamo muito, eu leio muito, eu posto nas redes, e tem pessoas contemporâneas minhas lá de Minas, né? Quando eu escrevo alguns poemas que remetem à infância, ou à mocidade, que eram mais ou menos muita coisa em comum, a pessoa fala, meu Deus do céu,
esse poema parece que foi feito por mim, para mim. Tem um poema meu que é A Menina que Engolia Sementes. Esse poema, gente, foram muitas meninas de muitas idades, né? Desde 14 até da minha idade, que falavam assim, meu Deus, eu me vi aquela menina que engolia sementes. Então, quer dizer, a partir do momento, e outra coisa, Cecília e Paula, que eu acho interessante, igual a Paula falou, a gente se sente desnuda, né? Por exemplo, as primeiras vezes que eu fui ler um poema meu, e olha que eu, né, tenho 18 anos de professora, já fui diretora de escola, então, quer dizer, falar em público a vida inteira. Gente, um dia eu fui convidada no CEMEI, para um CEMEI, como escritora, e eu escolhi um poema para Elisa, que é minha neta, filha do meu filho que faleceu, que é o trenzinho mais lindo da vovó. Gente, quando eu peguei o papel, que eu fui ler o poema, eu tremia tanto que parecia que eu não ia dar conta de segurar a folha, né? E quando você lê dependendo do lugar e do poema que você lê, eu costumo brincar, né? A Savique, que é jornalista também, escritora, minha amiga, eu sempre convido ela para os eventos também, que eu trabalho com projetos de formação de leitores, né? Biblioteca Mágica, um monte de projeto de literatura. Aí eu brincava com ela, quando a gente vai ler um poema nosso, quando a gente vai falar da gente, é um striptease. É como se você estivesse fazendo literalmente um striptease da alma, né? Você vai se desnudando através da escrita. A escrita te põe nua, né? Perante você mesma e perante os outros. Muito, muito, muito. Eu tenho muito feedback. Por exemplo, teve uma menina que eu conheci ela num congresso na UFMG em Minas. Novinha, ela tem 20 e poucos anos, a Amanda. Ela mora em Brasília. Ela comprou o meu livro Rosas e Jabuticabas e me mandou um depoimento tão lindo que eu chorei. Ela falou assim, Zilene, parece que eu poderia viver a minha vida inteira, que eu não ia aprender o que eu aprendi nesses poemas, o que eu senti da minha emoção. Eu vou me casar, e no dia do meu casamento eu quero ler esse poema aqui, que era lá o Alinhavados, né? Então, quer dizer, são muitos feedbacks. Por exemplo, primos meus, que a gente tem 20, 30 anos que não se vê, né, que mudou, lugar longe, não teve mais, a gente está prometendo reencontrar, que quando leio o livro, né, por exemplo, quando eu falo lá da avó Donana, da minha avó Donana, então, quer dizer, aquilo lhe remete à nossa avó, então, quer dizer, muito, muito, muito. A literatura me permitido essa reconstrução de laços e essa coisa de saber que a literatura é isso, você escreve de você, mas a pessoa lê e ela se sente como se aquilo tivesse sido escrito para ela ou por ela, né? E outra coisa, Cecília, que assim, é bem interessante, quando eu escuto o meu poema na voz de outra pessoa, né, às vezes nos saraus e tudo, eu penso assim, os sentidos viram outros também, né? Porque até a interpretação que a pessoa dá, né? Na hora que ela vai declamar o poema, às vezes ela puxa uma palavra que às vezes não era uma palavra que você deu tanto destaque, mas para ela é mais importante, então a frase ganha outra dimensão, né? Outra dimensão. Inclusive, não nesse ainda, eu acho os próximos, tem um livro, a partir de um livro, eu optei por não usar pontuação, justamente para deixar o leitor pontuar à vontade e para fazer essa coisa assim mesmo do leitor como coautor ali na hora da leitura, na hora dos sentidos, né? É uma coisa assim que a gente fica realmente muito, muito tocada, né? Quando você vê que as suas palavras conseguiram tocar o outro, né? Roçar na alma do outro, despertar aqueles sentimentos que são nossos, né? Da humanidade. Muito bonito. Durante vários momentos, assim, lendo o livro de vocês duas, eu, inclusive, todos esses post-its aqui que eu coloquei foi mais ou menos isso, assim, eram anotações sobre momentos de identificação, frases que você falava, gente, é exatamente o que eu penso, é o que eu estou vivendo. E é engraçado que isso acontece
com a literatura de maneira geral. Você pode ler um livro de agora, contemporâneo, igual o livro de vocês, quando de repente lê um livro super antigo, um Orgulho e Preconceito, uma escrita muito antiga, que de repente você vê aquele personagem passando por uma situação e tendo o mesmo tipo de reflexão que você está tendo naquele momento, né? Eu acho muito mágico isso. Gente, a Paulinha caiu de novo, mas a gente vai continuar conversando. Gislene me falou uma coisa que eu achei legal, que é da relação dela com as redes sociais, porque eu vejo que a gente tem muitos escritores que explodiram com as redes sociais, e, enfim, e a poesia é uma forma de literatura, um gênero que é muito propício para as redes sociais, porque se você escreve curtinho, é mais fácil de ler, as pessoas nas redes sociais, elas estão buscando por textos mais curtos, né? Como é que é, assim, para você ter descoberto esse universo? Você falou que criou o Facebook, seu filho criou o Facebook, você não estava nem postando lá. Aí, de repente, ele falou, mãe, posta alguma coisa. Vou postar o quê? Vou postar poesia. Então, assim, como é que é? Porque hoje em dia vem tanta coisa, às vezes, tóxica das redes sociais, que eu acho que, de repente, se abrir, seja o Instagram, o Facebook ou o Twitter, e ler um poema, você já começa o dia diferente, né? Eu uso todas as redes, né, para postar. Aí teve uma vez meu filho, mãe, agora você está postando demais, menos. Então, quer dizer, eu acho assim, se uma única pessoa, lê aquele poema e aquilo tocar, aquilo fazer, igual você falou, com que ela comece o dia melhor, ou que ela sinta assim, não, mas isso faz parte, esse sofrimento meu, ela sofre também, essa alegria minha é dela também, aí já valeu a pena. Então, quer dizer, a minha escrita, os meus projetos de literatura, eu costumo brincar, esparramar amor, livros e poesia por aí, é sina, é propósito de vida, né? É uma coisa assim que eu não consigo imaginar fora da minha vida. Tem uma frase que ela norteia muito, principalmente o meu lado como professora e como desenvolvendo os projetos de leitura que eu desenvolvo. É o seguinte, os livros adoram a errância e os que ficam nas estantes são livros tristes, né? Então, eu acho que a partir do momento que um livro, né, chega a uma pessoa, que ela lê, que aquilo toca ela de alguma forma, valeu, né? A partir do momento que você ouve de um leitor, primeira vez que eu li um livro, professora, ou então que você faz um projeto voltado para a comunidade e que você esparrama livros nos locais públicos para que as pessoas que não tenham acesso aos bens simbólicos e culturais possam, né, ter esse contato, e a pessoa, você vê que a pessoa não gosta de ler. Não, as pessoas gostam, às vezes as pessoas não gostam de ler o que você quer, do jeito que você quer, e para fazer um resumo, fazer não sei o quê. Mas ler, que começa assim, a formação do gosto pela leitura, começa com a livre escolha, né? Começa com aquela ler por prazer, ler por ler, né? Ler para entender um pouco melhor de você, do mundo, das pessoas, né? Então, eu acho que é por aí, essa tentativa de abraçar as pessoas, quer seja através das palavras, porque sempre quando eu estou na sala de aula, quando eu estou nas bibliotecas, né, atualmente eu estou trabalhando na Biblioteca Municipal Jaime Câmara, lá na Fundação Cultural, junto com a minha amiga Paixão. A partir do momento que você consegue tocar a pessoa através da palavra, né, através de um gesto, eu me lembro que sempre nas aulas e nesses eventos, eu sempre começava o evento com a dinâmica do abraço, né? Aí, como já não pode mais, então a gente abraça as pessoas com as palavras, né? É bem por aí, essa tentativa de acolher as pessoas, de fazer com que as pessoas sintam que nós somos tudo ser humano, tudo sente e tudo isso ao mesmo tempo. Paulinha, voltou aí, né? Tá me ouvindo? Voltou. Tá. A gente está falando sobre essa questão das redes sociais, e antes eu estava falando sobre essa questão do feedback que vocês, quanto artistas, recebem, enquanto escritores, né? Uma hora que vocês escrevem o livro, ele vai para o mundo, e por mais que vocês
tenham a conexão daquilo, que aquilo é um texto de vocês, a gente meio que se apropria também daquilo, assim, né? Quantos poemas e quantos escritos a gente já não tem de escritores que a gente ama, que a gente acha que foi escrito pra gente. E eu quero saber de você como é que é isso, né? Porque você falou que não conta para as pessoas que escreveram um livro, mas eu li o seu livro e, apesar de te conhecer, eu me identifiquei demais com várias coisas. E eu fiz questão de ler escutando Nirvana, porque eu achei que era a trilha sonora perfeita para ler seu livro. Falei, vou juntar o caos, ela quer caos, então eu tumulto, então eu vou juntar os dois. E aí eu fiz isso. E eu acho que é por isso que doeu mais ainda em alguns momentos. E aí, assim, eu me identifiquei muito, assim, eu estava lendo, e eu sei que partiu de outros lugares a sua escrita. Eu quero saber como é que é esse feedback das pessoas. Eu sei que a gente está distante, mas eu sei que as pessoas conseguem falar com você e, às vezes, chegar. E como é que está sendo? As pessoas... Então, as pessoas que tiveram contato com o livro, todas elas falaram muito emocionadas, assim, do tipo... Teve algumas que, por exemplo, que eu dediquei, né? Que eu escrevi o nome da pessoa e tal. E eu tenho uma lembrança de uma vez ter publicado uma poesia no Facebook, e tá numa baladinha, e vi uma pessoa que eu nunca vi na vida, assim, tipo assim, não tinha visto, não conhecia. E a pessoa vinha me abraçar e falar assim, cara, você escreveu poema, publicou, e aquilo ali parece que era tudo que eu estava sentindo, só que eu não falar. E você, tipo, eu tava acontecendo comigo, e aí ele falou assim, você pode me dar um abraço? A poesia, ela tem um poder de coisa, de identificar. Gente, acho que a Paula caiu de novo. Pois é, Paulo, eu tô doidinha para ler esse livro seu, eu quero, viu? Depois eu passo o valor. Depois a gente tem que, quando passar todo mundo vacinado, a gente senta, toma café e conversa, porque eu acho que é imprescindível fazer essa troca pessoalmente. O livro de vocês duas, e é impressionante, assim, como são livros muito diferentes, mas são livros que trazem exatamente o tema dessa live, memórias de teias e afetos. É bem isso mesmo, né? E eu acho que as redes sociais são... eu estava falando, a Paulinha começou a falar aqui, não conseguiu concluir, mas eu acho que é bem isso, assim, as redes sociais acabam ajudando, né, aproximando, porque às vezes a pessoa não vai comprar um livro, mas consegue ler um poema, né? Isso. E acaba aproximando, tem esse contato, né? Cecília, você falou uma coisa muito interessante, porque eu acho que o meu objetivo principal ao publicar é essa acessibilidade. E eu sei que tem pessoas, por exemplo, que leem meus poemas que não leriam se não fosse através das redes sociais, talvez, né? E eu, como professora e como escritora, eu não tenho preconceito nenhum contra qualquer tipo de literatura, de música e de suporte em que seja veiculado, né? Porque o importante é que a pessoa tenha acesso. E a literatura, ela tem essa particularidade que ela toca cada pessoa de uma forma diferente. Por exemplo, tem o meu personal, eu morro de rir dele, o Super Alessio, ele fala assim, Gislene, eu começo a ler seus poemas, aí eu não entendo nada, eu volto, eu não entendo nada, aí eu faço, não, é poesia isso mesmo, às vezes não é para entender. Então, quer dizer... às vezes você vai entender do seu jeito, né? Isso, e o jeito dele entender, porque as pessoas às vezes acham que tem um jeito certo de entender. Não tem, cada um entende de uma forma. E tem uma coisa interessante, que esses dias eu recebi uma mensagem pelo Messenger de uma rede social, era um aniversariante, ela falou assim, Gislene, eu sou sua fã, por favor, é meu aniversário hoje, declama uma poesia, oferece para mim. Né? Então tem muito isso.
Aí Ilma, aí eu falei, ô Ilma, no maior prazer. Na hora eu gravei o poema, né? E coloquei lá e dediquei a ela. Então, quer dizer, é uma forma assim de acesso mesmo, de você tocar democratização, né? Isso. Muito bacana com certeza. mesmo. Gente, a Giovana já está pedindo para eu encaminhar para o final e eu vou fazer a última pergunta. Não sei se a Paulinha vai voltar. Se ela voltar, ela responde para a gente. Se não, eu vou finalizar aqui com a Gislene. E para terminar, eu quero voltar a falar de Covid, infelizmente, né? A gente não tem como não falar desse momento, porque nesse momento todo de pandemia, como a Gislene falou, ficou super claro que a arte ajudou a salvar a gente, né? Ajudou a fazer com que a gente, quem estava dentro de casa, seja vendo filme, assistindo série, lendo livro, acho que todo mundo que pôde, né, que conseguiu ficar em casa, que teve o privilégio de ficar em casa, que pôde parar um tempo, enfim, eu mesma li vários livros durante o ano passado. Então, eu acho que a arte salvou a gente, né, nesse período. E aí, porque era só o que a gente tinha, né? A gente tinha quem ele estava convivendo com a gente no máximo e não tinha muito mais do que isso. E aí, por isso eu quero perguntar, Gislene, como que a poesia te salva? Nossa, a poesia me salva todos os dias, toda hora, todo momento, né? Assim, aqueles momentos que você pensa, meu Deus, não tem... Aí eu costumo dizer assim, e a poesia, quando você deixa as palavras coarar no sereno, na paciência, né? Porque a Covid, a pandemia, ela inseriu isso na nossa vida, né? Essa coisa da gente não ser dono de nada, do tempo, nem dos planos, nem sem controle nenhum, né? E conforme você falou que você leu muito, então esse tempo da pandemia, eu também, além de escrever, eu li muito. A gente, graças a Deus, teve a oportunidade de poder ficar em casa, né? Trabalhar à distância, e depois presencialmente, mas sempre na biblioteca. Então, quer dizer, é um trabalho, quando eu consegui, graças a Deus, né, e a literatura e a poesia, eu consegui conciliar o meu prazer, a minha vida, o meu propósito de vida com o meu trabalho, né? Que eu trabalho com literatura, com livros, com poesia, que é o que eu amo, que eu adoro e o que eu pretendo fazer, né? Então, eu acho que a poesia, a literatura, as artes, de uma forma geral, elas nos salvaram e continuarão nos salvando, porque elas nos permitem vislumbrar algo que está lá no horizonte, né, que o Quintana brinca, né, da utopia. Se ela é inalcançável, mas como que a gente caminharia sem o brilho das estrelas, né? E o Quintana, outra coisa que quando se fala referente ao amor, existe uma coisa que eu gosto muito dele, quando ele fala assim, quando duas pessoas fazem amor, elas não estão apenas fazendo amor, elas estão dando corda no relógio do mundo. Então, eu acho que dar corda no relógio do mundo é você tentar, nem que seja inicialmente só por meio das palavras, porque todo mundo que foi reconstruído, todas as nações que passaram por catástrofes, elas se reconstruíram primeiro na literatura. Primeiro na utopia dos poetas, dos escritores, nos sonhos, né? Lógico, sonhos todos, mas no sentido que o Paulo Freire fala, esperançar, não é esperar, é você agir, você buscar, você reconstruir no sentido pleno do esperançar. Deixa a Paula falar, ela voltou, ó. Voltou, Paula, pelo amor de Deus, vai me responder a minha última pergunta. Tá me ouvindo? Seu microfone está mutado. Tá me ouvindo? Então, é o seguinte, eu perguntei para a Gislene porque a gente está nesse período de pandemia, né, que a gente só teve a arte para salvar a gente, para assistir, estava em casa, para quem pôde ficar em casa, assistir filme, ler livro, ouvir música, e eu acho que a arte ajudou demais nesse período, né? E eu quero saber de você, nesse período, ou então na sua vida, como é que a arte te salva? Como que a poesia te salva?
Então, tem um poema eu não sei se é um poema ou se é um livro do Paulo Leminski, que ele fala que distraído estou salvo. E eu acho que a arte é uma forma da gente de estar salvo da vida, né? Da realidade, das coisas. E para mim, assim, a arte sempre foi, para mim, essa salvação, sabe? E eu acredito muito na arte, no poder transformador da arte como um todo, na sociedade e no indivíduo. Então, assim, a arte, ela não é só como se fosse um elemento coadjuvante, eu acho que ela é o protagonista, sabe, da vida. Ela tem que ser o protagonista da vida, porque é muito difícil você viver sem a arte. Tipo, para mim, assim, é inconcebível a ideia de não existir essa fuga, essa forma de você não estar. Eu acho que quando você está consumindo alguma arte, é como se você não estivesse, sabe? Como se você pudesse ser o que você quiser, ir para onde você quiser e fazer o que você quiser a partir da sua imaginação e a partir do que a arte te leva a outros sentimentos, a outras viagens, a outras histórias, entendeu? Eu acho que só a arte pode fazer isso. Gente, então é isso. Eu quero ler só um versinho de cada uma de vocês. Eu vou ler aqui da Gislene. Inclusive, a poesia é Profecia Poesia. Só um versinho que eu achei bonitinho. Gostei do livro inteiro, mas eu acho que quero terminar com ele. Entre assombrados e assustados, vamos enxergando o invisível, sentindo a estesia do momento, voltando para os sentidos da vida, profundeza, essência. E eu vou ler o da Paulinha, que é o mais curtinho e o que eu achei mais lindo, que eu chorei durante muito tempo depois que eu li esse. Vou me segurar para não chorar aqui. Ela escreveu assim: é que sempre dói, é que sempre passa. É isso, gente. Muito obrigada. Foi lindo. Dói, mas passa. Vou chamar a Giovana aqui. Passa, vai passar. Eu gostaria de aproveitar para agradecer a Giovana Lima, promotora cultural, que eu carinhosamente chamo de menina maravilhosa. Giovana, eu estava lembrando esses dias, há 12 anos atrás, nós duas lá, eu não conhecia a Giovana e nem ela me conhecia. Nós estávamos fazendo o processo seletivo do mestrado, quando você foi na minha frente, né, Giovana e Gislene, na banca. Eu lembro direitinho, nós duas lá esperando, depois a Giovana foi, depois eu fui, e depois a gente se reencontrou no mestrado. Giovana, muito obrigada, menina maravilhosa. Foi um prazer, uma honra, uma alegria muito grande. Cecília, Paula, um beijinho no coração de vocês. E assim que a pandemia permitir, nós vamos tomar um café com pão de queijo, né? Não, seria maravilhoso se a gente pudesse, né, esse encontro, se tivesse sido assim, presencial, seria muito bom, porque daria para ter muita troca. Se eu estava louca aqui de fora, queria estar junto com vocês nessa roda. E para mim foi muito gratificante ver Gislene lançando o livro, como ela disse, a gente se conheceu no mestrado lá. Ela ainda fala o tempo, ai, Gislene, querendo ser novinha. E a Paula, que também. Giovana, e naquela época. Imagina para mim, Paula... naquela época, você continua sendo uma menina. Continua nova, Giovana, tá linda, tá ótima. Você tá nova, eu tô nova, tá todo mundo novo. E a Paula, assim, tá também, o livro... Os meus filhos falam assim, nossa, eu tô velha. Eu falo assim, que é isso, gente? Estamos todos jovens. A Paula, que me presenteou ano passado, me convidou, inclusive, para o lançamento do livro dela, virtual, e foi uma surpresa, assim, fiquei também muito impactada com o livro, e a oportunidade da gente
Estou esperando o livro da Cecília ainda. A Cecília vai lançar um livro para a gente também trazê-la para falar do livro dela. E, assim, só queria mesmo assim, agradecer vocês por essa tarde, por esse fim de tarde tão maravilhoso. Foi ótimo, gente. Muito obrigada pelo convite. Quero abraçar todos vocês. Muito obrigada. Foi maravilhoso. Ó, beijo. Obrigada para todo mundo que assistiu e veio pergunta. Eu também, amiga. Amei o convite, amei o livro. Nem vi o tempo passar. Passou super rápido. Obrigada a todo mundo que assistiu. Tchau, pessoal. Tchau. Beijo. Então, o nosso agradecimento por terem acompanhado a programação de hoje. Continue acompanhando a nossa programação, aproveita, se inscreve no canal do SESC, ativa o sininho que tem aí, que você recebe a notificação. Sexta-feira nós temos a apresentação do Aperitivo Sonoro, que são apresentações musicais com artistas aqui do nosso estado. E é isso, muito obrigada.